Olá, o meu nome é Ana Sofia Spencer, sou interna de Oncologia Médica no Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central. O trabalho que trago este ano à ESMO 2020 intitula-se Profilaxia primária de neutropenia febril em doentes submetidos a esquemas de carbo ou cisplatina com etoposito, alguma ação necessária. A motivação para a realização deste trabalho adveio da impressão clínica de que os nossos doentes submetidos a estes esquemas de quimioterapia estariam eventualmente a ter um número maior de eventos de neutropenia febril ou de maior gravidade do que aquilo que seria o expectável. E, portanto, nesse sentido, resolvemos avançar para este estudo retrospectivo. Só para contextualizar, os esquemas de CIS ou de carboplatina com etoposito estão habitualmente descritos como sendo de risco intermédio de neutropenia febril, ou seja, associados a taxas de neutropenia febril entre os 10% e os 20%. E, portanto, neste contexto, não é obrigatório utilizarmos uma profilaxia primária com fatores de crescimento e essa utilização fica ao critério clínico de acordo com a avaliação da idade do doente e das suas comorbilidades. Neste contexto, então, fizemos uma avaliação retrospectiva de todos os doentes submetidos a pelo menos um ciclo de CIS ou de carboplatina com etoposito ao longo dos últimos 6 anos. Foram incluídos 78 doentes, como principais características da população. Portanto, tínhamos uma idade próxima dos 65 anos, uma idade mediana. O principal tipo de neoplasia na qual foi instituída este tipo de quimioterapia foram tumores do pulmão, sobretudo de pequenas células. A principal combinação de quimioterapia utilizada foi à base de carboplatina com etoposito, também porque a maior parte dos doentes foram tratados num contexto paliativo. A instituição de profilaxia primária, ou seja, desde o primeiro ciclo com a GCSF, ocorreu em menos de 10% da população. Avaliando aqui a população com neutropenia febril, tivemos uma taxa que alcançou os 21% de neutropenias febris, o que ultrapassa a barreira que permite, enfim, considerar estes esquemas como de alto risco. E dentro da população com neutropenia febril, verificámos que tinham uma idade mediana superior a 65 anos. A maior parte dos doentes eram diagnosticados com carcinoma do pulmão de pequenas células, alguns também neuroendócrinos. A maior parte das neutropenias febris aconteceram com esquemas à base de carboplatina, com etoposito, e que também induziram a maior parte dos internamentos por neutropenia febril. Quando fomos procurar comorbilidades que pudessem ter justificado também um maior risco para a neutropenia febril, encontramos aqui que, portanto, um quarto destes doentes estavam sob corticoterapia prolongada, ou seja, um estado de imunossupressão induzida por corticoterapia, que nos doentes com cancro do pulmão também acaba por ser relativamente comum, por sofrerem síndromes da veia cava superior, por metastização cerebral, pronto. Por outro lado, tínhamos aqui 2 doentes com disfunção hepática ou disfunção renal pré-tratamento, o que também influencia depois a metabolização do fármaco. Alguns doentes com DPOC, pelo menos DPOC formalmente diagnosticada. Não encontramos, portanto, infecção por VIH conhecida em nenhum destes doentes. E, por fim, em 5 doentes não encontramos nenhum dos fatores que eu referi, ou seja, significa que apesar disso tiveram eventos de neutropenia febril. Ainda de salientar que tivemos uma taxa de toxicidade grau 5, ou seja, de mortalidade, que não foi da população total, que não foi de todo desprezível, portanto 5% da população total acabou por sofrer eventos fatais por neutropenia febril. Como principais conclusões, penso que este estudo nos permite, enfim, colocar aqui algumas questões relativamente à possibilidade de classificarmos estes esquemas de CIS ou de carboplatina com etoposito como sendo eventualmente de risco elevado e não intermédio, ou seja, repensarmos aqui um bocadinho a sua classificação e eventualmente, obviamente, não deixando de ter a noção de que isto se trata de um estudo retrospectivo e com uma amostra que também não é muito grande, seria interessante, obviamente, outras instituições também avaliarem a sua prática e percebermos até perspectivamente se isto de facto se confirma ou não.
Por outro lado, outra característica interessante a referir é que os esquemas à base de carboplatina geralmente são melhor tolerados do que os esquemas à base de cisplatina, no entanto são mais mielossupressores. Por serem esquemas que são tendencialmente melhor tolerados noutros aspectos, muitas vezes aplicamos em doentes que sejam inelegíveis para cisplatina ou que tenham neoplasias em estádio 4, portanto paliativos, nomeadamente acontece muito nas pequenas células do pulmão em estádio 4. O que significa que estamos a dar um esquema mais mielossupressor a doentes que de base também já têm se calhar mais comorbilidades e que são mais frágeis. E portanto isso também nos leva se calhar a ter que nos lembrar de que talvez tenhamos que instituir mais frequentemente este tipo de profilaxia. E, portanto, a mensagem principal acho que é mesmo lembrar-nos de avaliar com mais atenção as comorbilidades do doente, a idade, e não termos receio de instituir profilaxia com fatores de crescimento desde o primeiro ciclo, que ainda por cima nos nossos doentes com neoplasias de órgãos sólidos é relativamente bem tolerado e não tem grandes efeitos secundários. E nos permite aqui, de facto, evitar adiamentos desnecessários do tratamento por complicações infecciosas, permite-nos manter uma intensidade relativa de dose de quimioterapia, que em alguns casos pode mesmo ter impacto em termos de PFS ou de OS do doente, e evitar complicações graves, nomeadamente fatais, decorrentes de eventos de neutropenia febril, o que ainda por cima num contexto da atual pandemia acho que ganha ainda uma maior pertinência.